Você já parou para pensar por que a civilização explodiu de repente há 5.000 anos? Durante milhares de anos, humanos viviam em cavernas, caçavam, coletavam, sobreviviam. E então, do nada, em questão de séculos, nós temos cidades com dezenas de milhares de habitantes, escrita complexa, matemática avançada, leis codificadas, agricultura em escala industrial, tecnologia de navegação. Como isso aconteceu tão rápido? A academia diz evolução natural, acaso. Mas e se eu te disser que todas essas invenções surgiram no mesmo lugar, na mesma região, ao mesmo tempo? Mesopotâmia, entre rios, o lugar onde, segundo as tabuletas sumérias, a realeza desceu dos céus, o lugar onde os Anunnaki estabeleceram suas primeiras bases. Hoje você vai descobrir as 10 invenções que mudaram o mundo, invenções que surgiram misteriosamente na Mesopotâmia. Mas não surgiram, foram ensinadas, porque os Anunnaki não vieram apenas minerar ouro. Eles vieram para construir uma civilização. E estas são as ferramentas que eles nos deixaram. Número 10. Tijolos produzidos em massa. Parece simples, né? Mas muda tudo. Antes dos tijolos padronizados, estruturas eram limitadas, pedras irregulares, madeira, instável, pequeno. Mas em 3.500 a.C., na Mesopotâmia, bum! Tijolos uniformes produzidos aos milhares. Nabucodonosor II, rei da Babilônia, 605-564 a.C., mandou produzir milhões de tijolos. Cada tijolo tinha tamanho padronizado, qualidade controlada, muitos com o nome dele gravado. Com isso, ele construiu a Babilônia, a maior cidade do mundo antigo. Muros de 18 metros de altura, jardins suspensos, zigurates monumentais. Mas aqui está o interessante. Os primeiros tijolos datam de 700 a.C., ainda irregulares. Mas em 3.500 a.C., 1.000 anos depois de Eridu ser fundada, surgem tijolos perfeitos. Quem ensinou a técnica de padronização? Quem trouxe o conceito de produção em massa? As tabuletas dizem: os deuses ensinaram os humanos a erguer muros que tocam o céu, não metáfora, literal. Mas tijolos são apenas a base. Vamos ao que foi construído com eles. Número 9. Cidades. Os primeiros centros urbanos da história. E não estamos falando de vilarejos, estamos falando de metrópoles. Eridu, a primeira, 5.400 a.C., Eridu. População estimada, 4.000 habitantes no auge. Mas não era apenas pessoas amontoadas, era organização. Templos centrais, Eabezu, Casa das Águas Profundas. Áreas residenciais planejadas, zonas de produção, metalurgia, tecelagem, sistemas de irrigação, hierarquia social definida. Uruk, a supercidade, 3.200 a.C. Uruk explode para 50.000 habitantes. 50.000 em 3.200 a.C., com muralhas de 9 quilômetros de perímetro, 900 torres de defesa, templos gigantes e administração centralizada. Como humanos nômades, que viviam em grupos de 50 a 100 pessoas, pularam para cidades de dezenas de milhares em questão de séculos? Não foi evolução gradual, foi explosão. As tabuletas explicam: quando os Anunnaki desceram, eles reuniram os humanos, ensinaram-nos a viver em ordens, deram-lhes leis. Os Anunnaki precisavam de mãos de obra organizadas, não podiam esperar milênios de evolução social. Então aceleraram o processo, criaram cidades, experimentos sociais em larga escala. Número 8. Cerveja. Sim, os mesopotâmios inventaram a cerveja, ou melhor, alguém inventou pere a eles. Evidência mais antiga, 6.000 anos atrás. Uma tabuleta mostra pessoas bebendo de um barril enorme usando canudos longos. Havia variedades: dourada, escura, doce, vermelha, coada, feita de cevada fermentada, às vezes com tâmaras. Cerveja era tudo: salário dos trabalhadores, oferenda nos templos, combustível dos festivais, moeda de troca. Mas por que os Anunnaki incentivariam isso? Pense, você tem milhares de humanos trabalhando em mineração pesada, construção, agricultura. Como mantê-los felizes? Como evitar rebeliões?
Você dá recompensas, prazeres simples, cerveja. Na epopeia de Gilgamesh, há uma passagem reveladora. Enkidu era selvagem, vivia entre animais, mas quando bebeu 7 jarras de cerveja, decidiu juntar-se à civilização. Cerveja como ferramenta de integração social. Não é conspiração, é antropologia básica, e os Anunnaki sabiam disso. Número 7. Jogos de tabuleiro, especificamente o jogo real de Ur. A descoberta. Em 1920, o arqueólogo britânico Sir Leonard Woolley escava túmulos em Ur. Encontra tabuleiros belíssimos, perfeitamente preservados, datados de 2600 a.C. Como funcionava? 2 jogadores. Movimento baseado em dados. Captura de peças. Basicamente, um ancestral do gamão. Mas aqui está o fascinante. Esse jogo foi encontrado em locais tão distantes quanto Creta, Sri Lanka, Egito. Como o mesmo jogo se espalhou por milhares de quilômetros em uma época sem internet, sem livros, sem comunicação em massa? Simples, porque quem o inventou viajava. Os Anunnaki não ficavam presos. Eles transitavam entre bases e levavam cultura consigo. Mas por que ensinar jogos? Porque jogos de estratégia treinam lógica, planejamento, pensamento tático. Os Anunnaki estavam criando uma força de trabalho não apenas forte, mas inteligente. Número 6. O barco à vela. Mesopotâmia significa entre rios, Tigre e Eufrates. Transporte fluvial era essencial, mas remos? Lentos, cansativos, limitados. Por volta de 3500 a.C., surgem os primeiros barcos com velas, grandes quadrados de tecido que captavam o vento. Essa invenção exerce um impacto imediato. Comércio explode, transportar toneladas de carga, pesca avança, redes em águas profundas, comunicação entre cidades, dias se tornam horas, expansão territorial, alcançar terras distantes. A conexão, Anunnaki. Shamash, o Anunnaki responsável por Sipar, era chamado de Senhor dos Barcos. Sipar era o porto espacial segundo Zecharia Sitchin, mas também era porto fluvial. Shamash supervisiona transporte. Lógico que ele inovaria na navegação. E tem mais. Os textos descrevem barcos celestiais que navegam sem remadores. Navegação à vela é igual à tecnologia adaptada do que eles já usavam no céu? Velas não são tão diferentes de propulsão solar? Apenas uma teoria. Mas interessante, não? Número 5. O Mapa Mundi. Século VI a.C. Encontrado Mapa Mundi babilônico. Mostra Babilônia no centro, rio Eufrates, montanhas ao redor, cidades conhecidas, mundo como disco cercado por água. É o primeiro registro de humanos pensando em escala global, não apenas uma cidade, mas o mundo. Para seres que vieram de outro planeta, mapear a Terra seria óbvio. Eles precisavam localizar depósitos minerais, planejar rotas entre bases e coordenar operações globais, e ensinaram aos humanos. Vocês precisam entender onde estão. Vocês precisam mapear, não apenas para a navegação, mas para a consciência espacial. Saber que o mundo é maior que sua cidade. Que há mapas. Mapas implicam designers, planejadores. E quem estava planejando a escala da Mesopotâmia inteira? Número 4. O conceito de tempo. Esta é gigante. O que os mesopotâmios criaram? Sistema sexagesimal. Base 60. 1 minuto é igual a 60 segundos. 1 hora igual a 60 minutos. Um círculo igual a 360 graus. 6 vezes 6. 24 horas do dia. 7 dias da semana. 12 meses lunares. Zodíaco de 12 signos. Você percebe? Tudo o que usamos para medir tempo vem da Mesopotâmia. Mas por que base 60? Por que não 10, como nossos dedos? A academia especula. É divisível por muitos números. Verdade, mas... Nibiru tem órbita de 3.600 anos, 60 vezes 60. Os Anunnaki usavam o sistema sexagesimal porque era o sistema deles. Eles mediram tempo baseado em ciclos planetários que conheciam.
E quando ensinaram humanos a medir tempo, usaram o que já sabiam. Não criaram base 60 do zero. Importaram de Nibiru. Isso significa que cada vez que você olha o relógio, você está usando matemática alienígena. Literalmente. Número 3. Escrita cuneiforme. A invenção mais importante da história humana. 3400 a.C., Uruk. Surgem as primeiras tabuletas cuneiformes. Cuneiforme quer dizer formato de cunha, que era a ferramenta usada. Começa pictográfico com desenhos, evolui para silábico e torna-se alfabético. Mais de 1 milhão de tabuletas foram desenterradas, a maioria do tamanho de um celular. Apenas 5% foram traduzidas. E o que está escrito nas primeiras tabuletas? Não eram poesia, eram contabilidade. Vendeu 20 ovelhas. Comprador, Enlil. Data, 7º dia do mês, Nissanu. Chato? Sim, mas revolucionário. Número 2. Matemática avançada e contabilidade. Para quê? Explicação oficial. Para arquitetura e agricultura. Verdade, mas incompleta. No uso real, matemática é igual a poder. Com matemática você pode calcular tributos, quanto cada cidade deve, projetar lucros, quanto ouro será extraído, planejar recursos, quantos trabalhadores necessários, controlar distribuição, quem recebe quanto. As tabuletas mostram contabilidade complexa, registros de produção de grãos, toneladas por hectare, estoque de metais, ouro, cobre, bronze, salários, pagos em cevada, cerveja, óleo, impostos, percentuais por região. Isso não é primitivo. É gestão empresarial moderna em 3000 a.C. Mas quem ensinou? Os Anunnaki não eram apenas cientistas, eram administradores. Eles gerenciavam operação planetária, múltiplas bases, milhares de trabalhadores, recursos escassos, produção em escala matemática era essencial. E eles a transmitiram. Número 1. A roda. A invenção que mudou literalmente tudo. Mas não para transporte primeiro. A primeira roda era horizontal, a roda de oleiro. Artesãos usavam disco giratório para moldar cerâmica perfeitamente simétrica. Depois, alguém teve a ideia. E se colocarmos isso? De pé? Bum! Carroças! E daí a evolução, 3500 a.C. Discos de madeira maciça pesados, 3000 a.C. Rodas com raios, leves e eficientes, 2500 a.C. Eixos, 2 rodas girando juntas, 2000 a.C. Bigas de guerra, domínio militar. Com rodas, tudo muda. Comércio, agricultura, guerra, carruagens, urbanização. A roda parece óbvia, certo? Mas nenhuma civilização das Américas pré-colombianas a inventou. Maias, astecas, incas, 0 rodas. Por quê? Porque invenções precisam de conceito. Você precisa ver algo girar e pensar. Isso pode ser aplicado de outra forma. Os Anunnaki usavam dispositivos rotativos em suas tecnologias, turbinas, geradores, centrifugação. Quando ensinaram cerâmica, trouxeram o conceito de rotação, e algum humano brilhante fez a conexão. A roda não foi inventada, foi inspirada. 10 invenções, todas surgindo na mesma região, no mesmo período de 2000 anos. Tijolos, cidades, cerveja, jogos, navegação, mapas, tempo, escrita, matemática à roda. A academia chama de Revolução Neolítica. Diz que foi evolução natural. Mas pense, durante 200.000 anos, humanos foram iguais. Caçadores, coletores, sobreviventes. E então, em 2000 anos, explodimos para a civilização completa? Não foi evolução, foi educação. Não foi descoberta, foi transmissão. As tabuletas nos dizem a verdade. Quando os Anunnaki desceram dos céus, eles trouxeram Mi. Os decretos da civilização, eles ensinaram aos humanos como viver em ordem. Mi não era magia, era tecnologia, conhecimento, sistemas. E todas essas 10 invenções eram os Mi em ação. Os Anunnaki não apenas mineraram ouro, eles construíram infraestrutura. E quando partiram, deixaram as ferramentas que usamos até hoje.
Da próxima vez que você olhar o relógio, pense em Nibiru. Ler um livro, agradeça aos escribas de Uruk. Andar de carro, lembre da roda de oleiro. Você está usando Legado Anunnaki. Se você quer saber toda a história, desde quando eles chegaram em Eridu, assista o episódio 1 da temporada Eridu. Se você quer entender por que eles vieram e o que realmente buscavam, veja o vídeo Por que precisavam de ouro? Inscreva-se, porque a jornada pela verdadeira história da humanidade está apenas começando. As invenções permanecem, o conhecimento persiste, e a verdade está gravada em argila, esperando que você a descubra.